Boa tarde a todos, boa tarde aos presentes e àqueles que estão no Instagram. Como Bira falou, hoje em caráter experimental, para ver se nós conseguimos de fato fazer esse trabalho. E o nosso estudo desta tarde, muitos os chamados, poucos os escolhidos, do capítulo 18. Item 10. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. É uma passagem de Lucas, capítulo 12, versículos de 47 e 48. Seguido de João 9, 39 a 41. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhes perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Bom, nós temos um comentário, uma passagem de Lucas e uma passagem de João. Lembrando que o Evangelho, ele traz Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus e João estiveram com Jesus. Marcos ainda era jovenzinho, ficou sabendo das questões de Jesus por Pedro. E Lucas sabia por intermédio de Paulo, que sabia por intermédio de Maria. Eles não estiveram presentes. João estava presente, mas ele era jovenzinho também. Ele só foi escrever o Evangelho quando já era um senhor de idade bem avançada. Os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados os evangelhos sinóticos, porque eles falavam da vida de Jesus. Mateus inicia, né? Ele era filho de fulano, que era filho de ciclano, fez toda aquela árvore genealógica, contava as passagens, contava tudo onde eles estavam, o que aconteceu, quem falou com quem. O João também contava, mas ele era muito mais profundo, ele era mais metafórico, ele era extremamente simbólico, e ele trazia toda essa questão mais, talvez pela idade avançada, talvez porque já era mais experiente, enfim. Na semana passada, isso vai ser colocado aqui, eu vou fazer uma colocação, depois a gente volta a essa colocação. Na semana passada, ao estudarmos as obras de André Luiz, no caso nós estamos estudando o segundo livro dos Mensageiros, começamos pela leitura, né, chegamos a colocarmos que como era difícil ser espírita, como é difícil, né, ser espírita. Guardemos essa frase, daqui a pouco voltaremos a ela. E aí ele segue: principalmente ao ensino dos espíritos é que estas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique é certamente culpado. Contudo,
além de o Evangelho que os contém, esses preceitos do Cristo, acha-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos há que não leem? E entre os que leem, quantos os que não compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Ou seja, quantos não leem, quantos leem e não entendem, quantos leem, entendem e não praticam, não conseguem. Vamos lembrar que nós somos espíritos imperfeitos ainda. Então, temos essas dificuldades nesse transcorrer da nossa existência, muitas dificuldades, muitos tropeços pela nossa imaturidade espiritual. E principalmente porque nós ainda não, provavelmente, porque o Espiritismo, ele é uma doutrina, não dizendo que as outras não sejam boas, todas elas são boas, porque todas elas se adequam a uma determinada pessoa que está aberta, está com o coração aberto para aquela. Mas o Espiritismo, ele diz assim, é isso. O Livro dos Espíritos responde tudo que ele perguntou, e Kardec foi muito didático, recebendo tantas perguntas, recebendo tantas menções e trazendo esses questionamentos para a espiritualidade. E através da psicografia, daquelas médiuns que eram já tão preparadas, porque no início do Espiritismo, lá quando Kardec iniciou, os fenômenos, as mediunidades mais presentes, assim, de aparecer, eram muito comuns. A visão, a audição, a psicografia, era tudo muito claro. E eles respondiam, a espiritualidade respondia. E Kardec faz questão de colocar, ele não era só um médium, não era só um espírito, eram vários médiuns de lugares diferentes, com os espíritos trazendo a mesma informação. Isso é importante que Kardec, tanto no Livro dos Médiuns, no Evangelho, na introdução ele coloca bem isso. Não foi apenas um médium, não foi apenas em um local, não foi apenas com um espírito. Muitos participaram desse trabalho. Então ele diz assim, é importante que nós entendamos o que Jesus queria dizer. É importante, através da espiritualidade que nos traz, através de toda essa clareza que nos coloca, entender quais são as palavras de Jesus. Ele nos falou para fazer o quê? E eu faço? Como disse aqui, né? João fala uma coisa muito interessante. Se fosseis cegos, não terias pecados. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Ora, se eu estou vendo, se eu estou percebendo o que Jesus traz, se eu já li, se eu já comentei, se eu já trouxe para o outro, por que eu não faço? Né? Aí a gente lembra de Paulo. Por que o bem que eu quero, o mal que eu não quero fazer, eu faço? Por que o bem esse eu não faço? Porque nós ainda somos criaturinhas bem criançoides, bem ainda no início da nossa jornada. Por que nós chegamos à conclusão que ser espírita é difícil? Porque só depende de nós. Eu não terei um padre, um pastor, um pai de santo, enfim, eu não terei ninguém que diga assim, não, você está perdoado, está tudo bem. Não tem problema não. Eu vou ter alguém que diga assim, pense, reflita e veja se isso está de acordo com o que Jesus nos trouxe. Se está de acordo com o que Jesus nos trouxe, ótimo. Se não, refaça, recomece, cresça, porque esse é o nosso grande objetivo. Ele segue o ensino dos Espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isto de
particular, não é circunscrito. Todos, letrados e não letrados, crentes, descrentes, todos. Pois que os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de outrem pôde pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Ou seja, se eu conheço, se eu sei o que eu preciso fazer e eu ainda não faço, vou ter que aprender ainda mais. Quando essa fala dura, né, você é culpado, você será castigado, isso a gente tem que entender que nós precisamos de um crescimento íntimo, mas cada um vai ter o crescimento no momento em que estiver pronto. A prontidão do Espírito faz com que isso aqui, o que está aqui dentro, venha, internalize. Mas isso eu preciso estar pronto. Eu preciso ler de novo, e ler mais uma vez, e comentar. Por que é tão complexo isso, né? E quando a gente fala assim, falamos assim, não, quem fala o Evangelho tem que estar muito bem na fita. Não necessariamente, a gente fala, repete, como diz o Haroldo Dutra, é a minha primeira orelha, a mais próxima de mim, né? Então a gente vai ouvindo e vai, mas vamos ter as nossas dificuldades? Vamos, porque nós estamos em crescimento. E quando eu estava falando dessa questão da cegueira, ela é muito interessante, ela é muito simbólica. Porque muitas das vezes, tem uma frase do Jung que eu adoro, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Porque lá, quando eu olho para fora, eu não estou me trabalhando. Então eu estou passando pelas situações, pela vida, e eu estou passando por ali, não estou muito preocupado comigo. No momento em que eu volto a olhar para mim, para as minhas dificuldades, para as dores da minha alma, para os meus tropeços ainda, e aí eu começo a dar uma angústia, né, como diz a irmã Stufo, a angústia da melhora, um dos capítulos do Reforma Íntima Sem Martírio, a angústia da melhora. Dá uma angústia porque você, né, como Paulo, por que eu não faço? Por que isso eu faço? Dá aquela, meu Deus, eu errei de novo. Meu Deus, eu tropecei, mas não era mais para eu fazer isso e eu estou fazendo. Enfim, são as nossas... São os nossos momentos de crescimento, de evolução. Então, aí ele vai falar aqui dos médiuns, das boas comunicações. Por essa sentença, se fossem cegos, não terias pecados. Aí eu me lembrei também, além de lembrar do Jung, eu me lembrei de Paulo. Quando Paulo estava lá buscando atropeladamente chegar e matar que ele estava com ódio de Jesus. Jesus já tinha morrido, né? Ele queria matar o Ananias, se não me engano. E aí ele, na estrada de Damasco, se deparou com Cristo, com aquela luminosidade enorme, aquele magnetismo estrondoso, e ele ficou 3 dias cego. Eu fiquei pensando, às vezes, o não ver o externo me possibilita ver o interno. Por que as pessoas estão sempre buscando muita coisa, fazendo muita coisa, saindo, buscando lá fora as coisas? Porque elas não querem, estão prontas ainda para se olhar. Esse é um momento importante da nossa jornada evolutiva, começar a se olhar. E é uma situação difícil, porque a gente começa a ver umas coisas
tão estranhas, tão esquisitonas, tão, nossa, meu Deus, eu preciso melhorar. Aí vem a angústia, isso tudo. E Paulo passou por aquele momento em que todas as fichas caíram assim em sua cabeça, né? Todas as fichas foram caindo. E aí ele começou o processo de transformação e ele conseguiu toda aquela transformação porque ele tinha muito conhecimento. Ele tinha um conhecimento mosaico, ele tinha um conhecimento lá, porque ele era doutor da lei, ele era instruído, mas ele, como até hoje, né, eles não aceitam Jesus, mas era um grupo que achava que aquele cara lá, aquele pobretão que andava pela rua, era um rebelde, um doido, não sentiam que era Jesus, que era o Filho de Deus. E aí, energeticamente falando, ele percebeu tudo aquilo. E ele mudou da água para o vinho. Ou seria do vinho para a água, não sei. Provavelmente não é do vinho para a água. De preferência uma água magnetizada, né? Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga a respeito. Né? Tipo, você abre uma página, gente, essa página aqui é para você. Já reparou isso? É toda para você e nunca para mim. Isso é importante a gente perceber e olhar e falar assim, cara, tá falando comigo, gente, que coisa. Aí você abre uma casa, meu Deus, era o que eu estava buscando, era o que eu tinha pedido, era aquela resposta, sempre percebendo que nós precisamos. Se eu melhoro, eu serei um exemplo para o outro. Né? O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Então, porque a dificuldade que a gente falou do ser espírita, na verdade ela não é uma dificuldade, ela é uma situação nova. Porque eu venho de vidas e vidas e vidas e vidas, provavelmente em primeira vida como espírita, e eu venho sempre trazendo uma informação, e nessa informação, que a gente nem vai dizer que é errada, mas que de repente é inadequada, eu não entenda toda essa necessidade da melhora, de não ser hipócrita, de saber escolher, de seguir o que Jesus falou. Entre uma coisa e outra, eu vou escolher aquilo que está de acordo com o que Jesus nos ensinou. Eu não vou, mesmo que eu ainda esteja com dificuldade, ainda esteja engatinhando nessa jornada, é importante que nós demos essa chance para nós. Nada de dizer que somos pau que nasce todo, morre todo. Não, porque nós não somos pau. Né? Eu nasci assim, eu cresci assim, né? Complexo de Gabriela. Nós não somos assim. Nós estamos aqui justamente para melhorar. E não adianta exigir uma melhora relâmpago. Nós vamos melhorar de acordo com as nossas possibilidades, com a nossa maturidade espiritual, com a nossa maturidade mental. Muitas vezes, quando jovem, a gente erra mais, porque vai crescendo, vai amadurecendo, vai vendo a coisa com um outro prisma, de uma outra forma. Então, se eu digo para você, como já era lá, Moisés, não roubar, amar pai e mãe, né? E tantas outras, não matar, isso está na lei. Então, eu já sei que não é para fazer isso. Mas muitas das vezes as pessoas escorregam pela sua imperfeição, pelo seu momento. O importante é sabermos que sempre há essa possibilidade e que a doutrina ela abre os nossos corações através do conhecimento, através de todo esse esclarecimento que a doutrina nos traz e que aos poucos, ainda nas angústias da melhora, nós vamos conseguindo. Isso aí é o nosso crescimento, né? Joana falou muito, é muito colocado, né? Nós somos, um dia todos nós seremos anjos, é o que coloca. Então um dia nós seremos
seremos anjos, querendo ou não, nós seremos. Um vai ser mais rápido, o outro vai ser mais lento, mas um dia, quando a gente fala um dia, pensa bastante no tempo. Embora o tempo é uma coisa inexistente, mas vamos lá. Mas o que eu posso fazer agora? Agora eu posso estudar. E a gente conta aquele médium que não gosta de estudar, não gosta de ler, não gosta. Então, nós vamos dar uma encerradinha agora, lembrando sempre que eu vou me colocar nesse. Como eu recebi muito da doutrina, eu vou agasalhar esse meu conhecimento e vou começar a exercitar, mesmo que eu caia. Mas eu vou tentar, como a palavra que aparece muito no Evangelho: esforço. O bom espírito é aquele que se esforça. Então vamos ao nosso esforço. Tem algum questionamento?